Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesse dia 25 de outubro de 2023. Hoje nós teremos mais uma live do Evangelho no Lar, que será coordenada pelo nosso irmão Paulo de Tarso. Paulo, fico com você. Obrigado, Abadia. Boa noite a todos. Então, hoje nós temos mais um Evangelho, e o tema escolhido é sobre a culpa, responsabilidade e catarse. Esse tema é muito importante porque ele é um desafio, talvez uma das coisas dos sentimentos mais devastadores, mas também uma grande oportunidade quando a gente sabe lidar com a culpa, com esse sentimento, né? Em primeiro lugar, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus sobre todas as coisas, a criação, o universo, as vidas que são esses sentimentos criados, a nossa evolução, a Maria pela sua constante assistência a todos nós, a nossa vida, a nossa evolução, e a todos os demais espíritos amorosos que nos assistem, irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso tema, a culpa o que é? A culpa é um sentimento nosso de responsabilidade, de remorso, às vezes, perante um equívoco, um erro. É um sentimento que pode ser uma oportunidade, e se nós soubermos lidar com essa situação. E também um sentimento devastador se nós não soubermos lidar com isso. Nós temos que diferenciar duas coisas, né? Que seria, quando cometemos um equívoco, o remorso e o arrependimento. Em primeiro lugar, o remorso é a ruminação da culpa. Então, se você de alguma maneira comete um equívoco, seja ele imaginário ou seja ele real, porque existem muitas situações que são imaginárias. Você imagina que cometeu um equívoco e muitas vezes não é real aquilo. Desculpe. E muitos de nós, por não sabermos lidar bem com essa situação, a gente rumina. Ou seja, você fica com aquela ideia fixa e gera pensamentos fixos e não resolve aquela situação. Já o arrependimento é uma postura de mudança, de mente, de comportamento nosso. Quando você se arrepende, você parte para uma ação. Então, são duas coisas importantes. Grandes exemplos de pessoas que se equivocaram grandemente no passado, na época de Jesus mesmo, nós podemos citar o próprio Pedro, né, quando negou Cristo 3 vezes e se arrependeu profundamente. Pilatos, quando lavou as mãos no julgamento de Jesus. E Judas, quando traiu Jesus. Existem relatos dizendo que Judas viveu muitas vidas depois disso, sofrendo muitas doenças e consequências severas da culpa, do sentimento de culpa, por ter traído Jesus. E esses 3 espíritos são espíritos que já atingiram planos mais elevados, já são espíritos já muito preparados, que contribuem com a causa de Jesus, então já superaram toda essa situação. São pessoas que a gente pode citar podemos citar pessoas que resgataram seu equívoco através da dor, mas não é necessário que seja através da dor. Como nós vamos ver, existem muitos caminhos para se lidar com a culpa. No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele define muito bem a culpa quando nós fugimos de um dever.
E o que é o dever? Dever é esse sentimento de responsabilidade que nós temos perante as leis divinas. Então, nós somos criados à imagem de Deus, e quando nós assumimos a responsabilidade da consciência, como nos é dado a consciência nominal, nós temos um contato com o todo, com as leis divinas. Não que ele esteja implicitamente escrito na nossa consciência, mas as leis divinas estão no universo. Nós acessamos ela. Então, quando nós infringimos essas leis, ou fugimos ao dever que nos assiste, de termos, como o próprio Emmanuel fala, um dever de nos submetermos às leis divinas. Para nossa arrogância, o nosso orgulho, que nós adquirimos ao longo das nossas vidas, possivelmente, né, motivados pelo livre-arbítrio, pela nossa possibilidade de fazermos, assim, o nosso caminho, nós vamos adquirindo a nossa arrogância, o nosso orgulho, e aí nós infringimos muitas vezes essas leis divinas. E para o orgulho e para a arrogância, submeter-se a alguma coisa é muito sério, é muito difícil. O que nós não compreendemos, na verdade, que não é se submeter-se, mas é integrar-se às leis divinas. Na verdade, em toda a sociedade, em todo o universo, tudo é integrado. Na própria sociedade tão imperfeita como a nossa sociedade, existem leis, e nós temos que estar integrados a essas leis, porque nós não, a vida não funciona isoladamente. É necessário que ela se integre de alguma forma em sociedade, com outros seres, com as leis, com tudo. Então, isso é uma integração, não é uma submissão. Então, quando nós fugimos desse dever, e nós vamos dizer assim, nos precipitamos no sentimento de culpa, isso aí origina uma situação, às vezes, ou de remorso, como eu falei, que é uma ruminação, você fica ruminando o teu equívoco, a culpa, com múltiplas manifestações, né? Como o Emmanuel fala aqui, impondo brechas e sombras nos tecidos sutis da nossa alma. A culpa, ela provoca profundo desequilíbrio nos nossos chakras, porque os nossos pensamentos desequilibrados, com ideias fixas, elas desequilibram a harmonia das partículas e das ondas que atingem os chakras, acabam desequilibrando, como ele fala aqui, os tecidos sutis da nossa alma. Então, esses tecidos sutis, nós intoxicamos eles vão acabar intoxicando o nosso corpo físico. Bezerra de Menezes, ele dá como causa primária da esquizofrenia a culpa. Naquele livro dele, sobre obsessão, ele fala que, claramente, que a esquizofrenia em grande proporção, ela tem origem na culpa, muitas vezes de vidas passadas. Na grande maioria das vezes, os equívocos e culpas que nós temos são dessa nossa vida aqui. Mas culpas que ultrapassam muitas encarnações, muitas vidas, elas podem voltar a lesar nosso tecido perispiritual e causar problema de saúde para nós. Né? E aí vem o arrependimento. O arrependimento, na definição de arrependimento, a palavra arrependimento, ela deriva lá do latim, quer dizer assim, tomar um novo caminho, tomar uma nova ação, uma ação mental, uma mudança, um caminho de mudança. É diferente de remorso, Então, quando no arrependimento, na verdade, seria mais no remorso. Nós ficamos gerando reflexo de lembrança amarga, muitas vezes, que se transformam, às vezes, como diz o Emmanuel, num verdadeiro abscesso mental. A nossa mente, que está muito próxima ali do nosso chakra coronário, né? O chakra coronário é a sede da mente, né? Ele, perturbado pela ideia fixa
de remorso pode gerar um verdadeiro abscesso mental. Porque é interessante ele usar essa palavra abscesso mental, porque para o próprio André Luiz, a mente ela é um tecido vivo. E, inclusive, o André Luiz fala em células do pensamento. Então, se tem célula, você pode ter um abscesso, ou seja, uma contaminação grave ali do tecido mental. E aquilo gera os pensamentos perturbados, perturbadores, que vão alterar nossos chakras e produzir as doenças. Interessante que Emmanuel fala o seguinte, né, que essa ação de culpa, esse abscesso mental, essa perturbação, elas vão agir como reflexos incessantes sobre a região do corpo da alma que corresponda ao tema do remorso que somos portadores. O que significa isso? Qual que é o tema do remorso? Se o tema do remorso é a atividade sexual, por exemplo, você pode atingir os teus plexos nervosos genésicos, da área sexual, ou chakra genésico, causar perturbações nessa área, né, da reprodução. Então, se você tem culpa, por exemplo, em relação ao aborto, se tem culpa em relação a alguma área da área reprodutiva, qual que é o tema? O tema é esse. Então, o tema é o seguinte: o teu pensamento ele vai diretamente afetar essa área genésica. Se o tema é a área afetiva, amorosa, etc., você pode ser afetado o seu chakra cardíaco, causando problemas cardíacos, arritmias, são muito comuns nos sentimentos de culpa, as arritmias cardíacas, etc. Se o tema são as perturbações mentais, a indução de culpa nos outros, a ação mental, a perturbação mental que você induz nas outras pessoas, se o tema é exatamente o teu cérebro, você depois, como diz o próprio Bezerra de Menezes, você pode, e outros, né, naquele livro Psiquiatria Iluminada, também muitos psiquiatras dão como a culpa, está muito associado ao Alzheimer, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, e não precisa ser de outras vidas, não. Muitas pessoas que não digerem bem esse remorso, não trabalham, depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é necessário ter um plano de ação contra os nossos equívocos. Então, se você não tem esse plano de ação e você fica vítima vamos dizer assim, você empurra embaixo do pano os seus problemas, e você fica naquela atitude mental de empurrando os problemas para baixo do tapete, e não elabora, e não trabalha aquilo, essa perturbação, com certeza, ela vai, dependendo do tema, ele vai causar uma determinada doença numa área do seu corpo. Então, é necessário ter um plano, porque todos nós realizamos equívocos, ou temos problemas nesse sentido, né? E os grandes problemas que afetam, talvez, as famílias sejam as culpas em relação à questão dos filhos, por exemplo, e vários outros assuntos que são muito importantes, né, que nós podemos ter, eventualmente, assim, alguns equívocos, decepções, coisas que nos afetam, uma vez que nós estamos ainda tão ligados aqui ao plano terrestre. Então, é necessário ter um plano e elaborar uma ação contra esses equívocos, né? Então, ele fala que isso provoca, o Emmanuel explicando, né, que essa lembrança amarga que nós temos, às vezes, de fatos ocorridos na nossa vida, provoca esse abscesso mental e envenena com o nosso pensamento, pouco a pouco, o nosso tecido perispiritual, nosso corpo sutil, né? Gera uma corrente negativa, que ele chama de miasmática, na nossa vida íntima, e intoxica a nossa aura. Que os pensamentos nossos, eles passam
pelo nosso tecido sutil, passam por nossas células e acabam formando o nosso tecido, aquele campo chamado, que o André Luiz chama de campo foto, esqueci o nome agora, né? Que seria a nossa aura, fotosfera, uma fotosfera, porque é uma esfera de luz. E ali, essa fotosfera, ou aura, ela fica contaminada, porque se você tem um abscesso mental ali, uma situação dessa, de pensamentos perturbadores, de uma crise de amargura, de remorso, que você está ruminando alguma coisa do passado, isso provoca esse escurecimento da nossa fotosfera, da nossa aura. Aparecem imagens repetidas do ocorrido, então você vai contaminando aquilo. E isso gera atração, né? Porque isso você contamina outras pessoas, e se tiver sintonia, amplia-se ainda mais a perturbação, e aí vai gerando as doenças. E aí nós temos as grandes doenças relacionadas à culpa, são a esquizofrenia e o Alzheimer, os dois maiores efeitos a longo prazo da culpa. Então ele continua explicando como que funciona, vamos dizer assim, esse mecanismo da culpa sobre o nosso corpo. É importante a gente entender isso. Eu acho importante, quando a gente tem conhecimento, a gente tem como entender melhor essa situação e trabalhar em relação a isso. Então ele fala que esse campo magnético alterado da fotosfera, da nossa aura, que nós trazemos, né, ou esse halo de forças criativas ou destrutivas, como é o caso da culpa, gera ou arroja um feixe de luz invisíveis capazes de contaminar outras pessoas. E estabelece ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade, ou seja, com a afinidade que você tem em relação à culpa. Operando a onda mental em regime de circuito, então aqui nós estabelecemos um circuito, a nossa fotosfera contaminada pela amargura, pela culpa, pelo remorso, pela ruminação, ela contamina a aura, a fotosfera das outras pessoas, provocando irritação, provocando sentimentos de amargura, de tristeza nos semelhantes. De forma que, quando as pessoas ficam moralmente desalentadas, esses princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, elas encarnadas ou desencarnadas, que entram conosco, né, em contato conosco. Projetando essas energias deliberadamente, dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por uma silenciosa argumentação interior, que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. O que seria essa silenciosa argumentação? Então, essa ruminação, esse sentimento de amargura, vai gerando essa silenciosa argumentação. Você vai gerando um círculo vicioso de argumentação que vai destruindo o seu tecido perispiritual e sua aura, vai levando problemas, né? Esses reflexos eles são assimilados de imediato pelas indisposições alheias, carreando para a acústica da nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, de angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica daqueles que respiramos. Então, a culpa é capaz de trazer grandes problemas, não só para nós, como para as outras pessoas que estejam sintonizadas nesse ambiente de culpa. Então, nesse estado negativo, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. E aí vem a doença. A culpa, invariavelmente, ela é seguida de doença. A culpa, ela tem que ser trabalhada. E uma das formas de se trabalhar é não esconder, em primeiro lugar, se conscientizar do equívoco. Primeira coisa, talvez, seja saber se a culpa é real ou imaginária. Muitas vezes, como eu já falei,
nós sentimos culpas, nós temos que entender a profundidade daquilo que nós estamos sentindo. Se essa culpa ela é real ou imaginária, porque às vezes nós imaginamos que ofendemos alguém ou que produzimos algum efeito, e aquilo pode ser apenas uma questão imaginária nossa. Na verdade, a pessoa não se sentiu dessa forma ofendida, nem nada, pelo contrário, às vezes. Então, tem que saber bem, se conscientizar muito bem disso. E essa conscientização, ela tem que ser real, e não a gente empurrar os problemas, nossos equívocos, nossas culpas por baixo do pano. Porque a nossa mente vai estar elaborando e vai estar ruminando esse problema inconscientemente. E esses dias, conversando com alguém, ele me falou, inclusive, uma coisa bem interessante, que, na opinião dele, muitas das nossas permanências prolongadas em certas regiões do umbral, justamente porque a gente não resolve os nossos equívocos. A gente empurra por debaixo do tapete e não resolve, não faz esse primeiro contato com isso através da conscientização. Depois da conscientização, que tem que ser muito bem elaborada, estudada, nós devemos traçar um plano de ação, de movimento em relação àquilo. O que vamos fazer? Essa é a pergunta. Em relação àquilo, o que é possível ser feito? Então, aí vem todo um planejamento de se entender e também fazer a prevenção de novos equívocos, porque quando você toma consciência, realiza uma ação, um movimento, você já está elaborando uma medida preventiva em relação ao futuro. Um outro passo depois que é importante, quando é possível, é fazer uma espécie de confissão daquilo que você, quando é possível fazer isso, né? O dano que você provocou, a ofensa que você provocou, o equívoco que você realizou, confessar para você e para a pessoa aquilo que foi feito. E, por fim, muito importante também reparar, né, o nosso erro, quando é possível. É claro que essa reparação ela vai ser para nós mesmos e para os outros. A nossa reparação, ela não precisa ser pela dor. Quando você já se conscientiza do problema, quando você se remete, realiza, vamos dizer assim, após a conscientização e a decisão e ação de trabalhar sobre o problema, praticando bem, realizando bem e também elevando, vamos dizer assim, teu nível de vibração, a tua capacidade de superação, é capaz de você, vamos dizer assim, reparar de uma certa forma o prejuízo que você causou aos outros e a você mesmo, teu corpo sutil, né? Agora, quando não é possível reparar para os outros, é necessário que sigamos com oração, com fé, que vai chegar o momento certo. Vai chegar o momento certo dessa reparação acontecer. Então, esses são os passos importantes para serem estudados por nós quando nós cometemos um equívoco, né? E à medida que vamos crescendo espiritualmente, a nossa própria preparação, nosso próprio estado de, vamos dizer assim, de nossa experiência, vai nos levando a cada vez menos cometer esses equívocos, e isso é o nosso progresso e a nossa evolução. O fato é que nós não devemos deserdar dos nossos deveres, porque nós estamos conectados a uma lei maior, que é a nossa consciência, e a qual nós devemos nos submeter. E um dia estaremos totalmente integrados. Bom, ele continua dizendo aqui que toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento, que é alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes,
exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e retratação. Então, como eu disse aqui, nós sabemos já disso, conversamos frequentemente, não é necessário seguir pelo caminho da dor, mas é necessário o arrependimento, a mudança de caminho. É o caso que frequentemente nós comentamos, né, na vida do próprio Paulo de Tarso, Santo Agostinho, que realmente eles se arrependeram de alguma forma e tiveram uma mudança de caminho que foi, assim, vital para a sua vida. Foi aquela reencarnação chave deles. Então, como eu sempre procuro me orientar e trazer para o meu lado, é tentar ao máximo de fazer dessa reencarnação essa oportunidade de trabalhar esses equívocos, que isso é importante. Então, eu acho que é isso que eu tinha para dizer hoje, Abadia. Eu deixo aberto para vocês aí, quem quiser comentar alguma coisa. Só isso, tá? Obrigado. Obrigada, Paulo. E aqui fica à vontade, só abrir o microfone e fazer comentário, se quiser questionar algo, fique à vontade.